Bom dia para todos que vão chegar aí, você que verá esse vídeo depois ou que estará ao vivo agora. Um bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos dia 8 de dezembro de 2020, terça-feira, agora são 8 horas da manhã. Que alegria, que bênção. Sabemos que Deus cuida de nós, que Ele é o Senhor amado, que cuida, que protege. E como nós lemos ontem no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Também lemos agora o versículo de número 2. O versículo 2, quando o salmista Davi, ele coloca o Senhor, depois de falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele diz, ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Nós estamos vendo, começamos a ver ontem esse salmo sobre o Senhor meu pastor, e hoje eu quero ver sobre a segunda verdade que nós temos aí, ou melhor dizendo, uma segunda qualidade, uma segunda marca do Senhor ser o nosso pastor, dentro de um bloco maior, que eles estão nesses primeiros versículos sobre como Deus cuida da vida, como Deus dá diretriz para a nossa vida, Ele traz diretrizes para a nossa vida, sendo esse supremo pastor. Claro que nós sabemos que a figura que Davi usa aqui, Davi era um pastor de ovelhas, e nós sabemos que a figura que ele usa aqui, da mesma forma que ele cuidava das suas ovelhinhas lá, do seu rebanho, ele está expressando aí com o seu coração como Deus cuidava da vida dele. Mas esse cuidar é algo interessante também, essa forma de Davi se colocar como ovelha do Supremo Pastor, pelo seguinte, porque Davi, nós olhamos para esse salmo, ele está falando como se a vida dele toda fosse sendo cuidada pelo Supremo Pastor e ele está caminhando para o aprisco eterno, que é a vida eterna com Deus. E é dessa forma que nós devemos olhar então para esse salmo, isso que Deus faz pela vida humana por todo aquele que nele confia. Bom dia aos irmãos que estão aí, né, irmã Rosana, irmã Marlene, bom dia Zé Eduardo também, todos que acompanham diariamente, que Deus abençoe muito as suas vidas, tá? Deus esteja cuidando de todos vocês com a graça e a paz dele. Os demais que estão chegando aí, que Deus esteja abençoando cada um, todos que estão aí assistindo esse vídeo ao vivo agora. Pois bem, versículos 2 do Salmo 23. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Quero olhar para você pensar sobre confiança no Supremo Pastor. Uma das diretrizes que Deus dá para a vida é a confiança. Davi faz uma declaração aqui no verso 2, como acabamos de ler, uma declaração que tem duas coisas muito importantes nessa declaração. Uma é a confiança, e a outra, que é gerada pela confiança, que é o que é a dependência. Confiança e dependência espiritual no Senhor, e ele não faz questionamentos. Ele depende do Senhor. Há outros salmos que ele questiona. Há outros salmos que realmente ele faz questionamentos, que ele coloca diante de Deus a sua aflição, mas aqui ele está declarando a Deus a sua confiança que ele tem no Supremo Pastor. E isso não é fácil, não é fácil. Digo por mim mesmo, às vezes nós ficamos assim muito preocupados com as questões da nossa vida. Eu e a Ângela, o Daniel, o Davi, nós temos vivido um momento agora de definição, que aguardamos uma definição ministerial, e estamos no final desse tempo de definição e estamos muito apreensivos do que Deus quer fazer, mas estamos aguardando o que Deus vai fazer, porque não confiamos em nós mesmos, nós confiamos no Senhor. E é isso que Davi diz aqui no Salmo 23, verso 2, confiança. E quando nós olhamos aqui, irmãos, Davi reconhece que as ações do Supremo Pastor pela vida dele, em seu favor, são benéficas e corretas para a sua vida, e ele segue essas instruções, essas ações por completo. Há um texto lá de 1 Coríntios 2,9
que Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes é difícil entregarmos em confiança ao Senhor, porque gostamos de ver as coisas, de ver o que vai acontecer, mas nós temos que confiar, porque nós amamos a Deus, e Deus nos ama de forma muito maior do que nós amamos a Ele. Então, Ele vai cuidar de tudo. E Davi diz assim, olha, ele expressa o seu amor, essa confiança, ele expressa essa entrega de dependência que ele fazia, e ele, reconhecendo essas atitudes, ele diz: olha, o Senhor, ele me faz deitar, esse meu pastor me faz deitar em pastos verdejantes. E esse pastos verdejantes quer dizer pastos adoráveis, um local adornado, belo, formoso, um local gracioso. Também tem a ver a tradução disso, pastos verdejantes, com algo que é conveniente, adequado, aquilo que é próprio para a vida da ovelha, oportuno. E também a própria palavra, né, pastos, né, grama, relva, aquela grama recém-brotada, nova, grama nova e fresquinha, isso quer dizer. Então, Davi está dizendo, olha, é para esse local de segurança que eu confio que o Senhor está me levando. Então, ele diz, olha, ele me faz deitar, eu monto ali meu acampamento, eu estou deitado, ele me reveste com tudo isso que eu posso ter. Ou seja, Davi está dizendo, olha, no Senhor eu tenho um lugar de repouso tranquilo, um local de repouso ideal, onde eu posso me refugiar, e isso é totalmente direcionado segundo a vontade dele para a minha vida. Ele me conduz a pastos verdejantes, a um lugar onde eu tenho o que? Agradabilidade. Eu fico, é benéfico a minha vida e aquilo é agradável para mim. Então é maravilhoso. Então, e ele diz ainda, e guia-me para as águas que são o que? Tranquilas. Águas tranquilas, algumas traduções trazem águas de descanso, um lugar de descanso. Tanto no sentido físico, como no sentido material, né, mas também espiritual. Nós podemos ver aqui o versículo 3 do Salmo 1, o homem que ama o Senhor, né, ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, tudo que ele fizer prosperará. Então, um lugar tranquilizador, um lugar que traz calma, um lugar calma no sentido emocional e espiritual também. Em João capítulo 4, versículos 13 e 14, quando Jesus conversava lá com aquela que nós conhecemos no texto, né, pela narrativa de João, com uma mulher samaritana, Jesus disse assim para ela, respondeu a ela, versículo 13, quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Senhor Jesus dizendo à mulher que haveria um lugar de descanso, e o Davi tinha isso no coração, essa confiança, que o Supremo Pastor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, leva cada ovelha que segue a Ele a um lugar de águas tranquilas. E o próprio Senhor Jesus, lá no finalzinho da palavra de Deus, livro do Apocalipse, capítulo 22, diz assim, então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ou seja, quando olhamos para isso, é o seu lugar maravilhoso que Deus prepara. Por quê? Porque confiamos nele. Águas tranquilas, maravilhoso local. E Davi diz, o local, pastos verdejantes, sobre as águas tranquilas, e ele diz que o Supremo Pastor guia ele para lá. Palavra, esse verbo aqui, guiar, conduzir com cuidado, ou ir realmente o quê? Digamos assim, empurrado, direcionado, não é? Davi declara sua confiança na direção que Deus dava à vida dele, comprovando a dedicação e o prazer em ser guiado pelo Senhor. Então, chegando assim, quase que no final da nossa meditação hoje, uma coisa muito importante que nós vemos. Ontem nós vimos sobre convicção, o Senhor é meu pastor,
nada me faltará. Hoje a gente vê sobre confiança. Ele me leva a pastos verdejantes, ele me guia, ele me conduz para águas tranquilas. O meu coração tem que entender que Deus tem sempre o melhor para a minha vida. O meu coração tem que entender que o Senhor, o Supremo Pastor, tem sempre o melhor para a minha vida. Se eu não entender isso, eu não conseguirei confiar no Senhor. Não haverá confiança. Por isso, o salmista nos convida nessa manhã, a palavra de Deus, o Senhor Deus, nos convida a confiarmos no Senhor e colocarmos nossa vida nas mãos e nos braços sustentadores e fortes desse Supremo Pastor. Sua vida tem confiança? Como eu disse antes, no início da nossa devocional, às vezes é tão difícil nós agirmos assim. Às vezes nós reclamamos com Deus, nós questionamos a Deus sobre situações que temos vivido, nós ficamos assim, talvez meio ansiosos, né? Ou até muito ansiosos, angustiados pelas situações, porque queremos solução, mas devemos depender e confiar nesse Supremo Pastor. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai amado, Deus querido, obrigado porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é um Deus que age de forma sobrenatural e o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor está acima das nossas vidas, acima da história. O Senhor está, Pai, realmente como Deus que controla soberanamente todas as coisas. E assim nós queremos, nesta manhã, dizer ao Senhor que nós queremos confiar no Senhor, como Davi expressa sua confiança, sabendo que o Senhor tem pastos verdejantes e águas de descanso para as nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, faz isso em nós, trabalha na nossa vida, age no nosso coração, que a nossa confiança, ela se reproduza cada vez mais pelo Espírito Santo trabalhando em nós. Ó Pai, que como ovelhas que ficam sossegadas sob a condução do pastor, do Supremo Pastor, que façamos isso diante do Senhor também. Continua a cuidar da nossa vida, porque carecemos muito do Senhor. Há pessoas que estão enfermas, ó Pai, que carecem da cura do Senhor, da restauração que só o Senhor pode fazer. Por favor, age nessas vidas. Pessoas que estão com Covid, ó Pai, que estão hospitalizadas, pessoas com outras doenças, aguardando exames, ó Pai, pessoas que estão preocupadas porque precisam fazer exames, porque sentem dores, e isso traz preocupação. Em nome de Jesus, atue em cada um, atue em cada vida, em cada família. Ó Pai, aqueles que estão preocupados na questão da renda financeira, do sustento para o seu lar, que o Senhor também, ó Pai, trabalhe nos seus corações, que o Senhor faça toda a obra necessária. Cuide de nós nesse dia, tudo que temos para fazer, nesse último mês desse ano, ó Pai, dependemos em tudo do Senhor. Ó Pai, nós estamos aguardando a vacina para o Covid-19. Pai, acelera ela, porque precisamos. O mundo precisa, ó Pai. Ouvimos notícias de lugares onde ela já está, vai começar a vacinação. Que o Senhor, ó Pai, faça isso, que isso aconteça no mundo inteiro, ó Pai, porque precisamos. Cuida, ó Pai, dos médicos, de todos os profissionais da saúde, indiretos e diretos que estão trabalhando nesse tempo de pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia, guarda a nossa nação, abençoa a renda, Deus, de cada família. Ó Pai, cuida das nossas igrejas, ó Pai, dos pastores, de cada líder, de cada ministro, de todos que ministram na sua causa, ó Pai, dos missionários, em nome de Jesus, ó Pai, derrama toda a sua graça, toda a sua bênção. Faz um avivamento espiritual acontecer em nós cada vez mais. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus cuide de vocês. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Quero lembrar que se esse vídeo for vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que outros também tenham suas vidas edificadas, sejam desafiados a confiar no Senhor pela palavra dele. Deus abençoe, tenha um bom dia em nome de Jesus.